Vamos a mais uma aula de arte com a professora Sheila, aqui no nosso terceiro bimestre. E hoje nós vamos falar sobre artes visuais afro-brasileiras. Vamos conhecer o que os nossos africanos, né, continente africano, tem aí de artes visuais e trouxe aqui para o nosso Brasil, né? E nós acabamos conhecendo e até usando dessas artes, tá bom? Vamos lá. A grandeza do continente africano e a diversidade de etnias e culturas se revelam em variadas formas de manifestação artística visual. No entanto, há algo em comum entre essas manifestações artísticas. Por exemplo, nós temos as máscaras e os grafismos, que são elementos encontrados na maioria das culturas dos povos africanos. E, na verdade, são riquezas, né, dos povos africanos, que são essas manifestações artísticas visuais e que nós estaremos conhecendo agora. As máscaras africanas. Por meio dos seus hábitos e de suas crenças, os povos africanos, assim como outros povos do mundo, mantêm vivas suas manifestações e tradições culturais. A maior parte de suas manifestações envolve uma prática ritual e relaciona o ser humano com a natureza e o aspecto espiritual. As máscaras normalmente estão associadas a esses rituais espirituais. Então, tudo tem um porquê, tá? As máscaras que eles usam, os hábitos e as suas crenças têm uma utilidade, são manifestações, são tradições culturais que nós precisamos conhecer. Por quê? Porque nós também usamos, né? Eles trouxeram como manifestação cultural e nós também usamos aqui, tá certo? Os materiais usados são variados, tais como palha, madeira, fios, plumas, sementes e metal. As máscaras trazem ornamentos e desenhos simbólicos que se relacionam com a função para a qual foram confeccionados e com a origem do povo que as criou. Cada cerimônia, na verdade, tem uma função e tem uma simbologia. Cada máscara que eles usam, os ornamentos, os desenhos, têm uma simbologia. E elas se relacionam de acordo com a função, né, para que elas foram confeccionadas. Se foi para uma cerimônia, né, se foi para um ritual. Vamos lá. A arte africana influenciou os movimentos artísticos europeus do início do século XX. O pintor espanhol Pablo Picasso encantou-se com a beleza, com o exotismo e a estética das máscaras africanas, usando-as como inspiração em alguns de seus trabalhos. E aí, nós vamos conhecer um trabalho, né? O trabalho de Pablo Picasso, que é A Mulher que Chora, de 1937, que foi baseado na cultura africana, tá? Foi em meados de 1905 que Picasso entrou em contato com a cultura africana, o que influenciou drasticamente seu modo de produzir arte. Essa obra, por exemplo, é o resultado de diversos estudos de geometria realizados pelo artista. Com a influência das máscaras africanas, o rosto da mulher chorando faz referência ao período em que a obra foi feita durante a Guerra Civil Espanhola, momento de dor e sofrimento. Então, as máscaras que Pablo Picasso fez, baseado nos africanos, foi exatamente mostrando, não só essa obra, tá? Tem outras obras de Pablo Picasso, que ele mostra exatamente a cultura, mostra o povo africano. Grafismos africanos. Os grafismos das diversas culturas africanas são compostos de desenhos de linhas e formas geométricas, inventadas e figurativas que se repetem, criando padrões gráficos de maneira similar aos gráficos dos povos indígenas brasileiros. Era exatamente isso que eu ia falar para vocês. Os grafismos africanos, eles são muito parecidos com os grafismos do povo indígena brasileiro, tá?
Eles usam o que? As formas geométricas, eles usam as linhas, os desenhos que eles usam são exatamente isso. São linhas inventadas, são formas geométricas que eles inventam. Cada etnia africana tem o seu conjunto de desenhos que adquire caráter simbólico em sua cultura. O grafismo está presente nas estampas dos tecidos, nas cerâmicas, na pintura corporal e nas máscaras. E não é diferente daqui da nossa cultura indígena brasileira, tá? Os desenhos, os grafismos, eles fazem com objetivo, né? Com certeza também com objetivo. Então vamos para a nossa atividade de arte da semana. Crie uma pintura utilizando elementos e formas das máscaras africanas. Essa atividade está lá na página 83 do livro de vocês. Então você vai criar uma pintura, mas essa pintura você vai utilizar elementos e formas africanas. Segunda atividade, você vai se preparar para criar uma máscara inspirada nas máscaras africanas. Na página 84, nós temos aí o passo a passo da máscara. Se você não quiser fazer essa máscara que está aí no livro de vocês, temos outras, né, que vocês podem também se inspirar pesquisando na internet, ok? O importante é que se faça a máscara inspirada nas máscaras africanas, tá bom, gente? Então, essas são as nossas atividades da semana. Que Deus abençoe a todos e até a próxima semana.